9. Nós vamos ler do verso de número 9 ao 13. Todos acharam? Antes está tendo um retornozinho e ele vai dar microfonia. Baixa só mais um pouquinho, só para ver se é isso mesmo, se é questão de volume. Marcos 9, do 9 ao 13. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dos mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, maravilhosa é a tua palavra, Senhor, pois fala aos nossos corações de um modo profundo. Ela é o espelho, o qual mostra as nossas debilidades, que nós mesmos não temos coragem de encarar. E por ela, Senhor, tu vai no mais profundo do nosso ser, e ali nos mostra o que a gente precisa mudar, se arrepender, ser corrigido, ser alimentado, Senhor Deus, e edificado por ela. Então, em nome de Jesus, eu te peço, fala aos nossos corações hoje à noite, por tuas misericórdias. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e graças todos nós digamos amém. Amém. Meus irmãos, esse é um daqueles textos que comumente os pregadores fazem questão de passar por cima, eles deixam no canto, nunca dão atenção a eles e vão-se embora em busca de outros textos mais fáceis de pregar nas Escrituras. E esse texto, aparentemente simples, aparentemente sem muita coisa a ensinar, ele na verdade é um texto preciosíssimo das Escrituras. É um texto muito rico. E ele requer da nossa parte uma atenção diferenciada, uma atenção com mais destreza, uma atenção mais vertical. Esse texto, ele traz uma lembrança da história da cura do cego de Betsaida, a qual Jesus contou como uma ilustração da condição de cegueira espiritual dos discípulos. A história da cura do cego de Betsaida, ela volta a fazer sentido aqui mais uma vez. Antes da história da cura do cego de Betsaida, Jesus estava falando aos discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E os discípulos não compreenderam o que Jesus estava falando, porque achavam que Jesus estava criticando eles, porque eles não trouxeram pão na viagem, porque eles tinham trazido apenas um pão. Então, a fim de mostrar a condição, o estágio de cegueira espiritual dos discípulos, ainda naquele instante, Marcos, na verdade, ele coloca aí, né, ele traz para aí a história do cego de Betsaida, a história da cura do cego de Betsaida. Vocês devem bem lembrar que naquela história da cura do cego de Betsaida, ela ocorreu em 2 estágios. Alguém trouxe o cego até Jesus, Jesus pegou o cego, levou à parte, cuspiu nos olhos do cego. Na época nós explicamos o porquê do uso do cuspe. Cuspiu nos olhos do cego, e o cego então teve a cura em 2 estágios. Então Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele diz: estou vendo os homens andando como árvore. Então Jesus falou de novo e ele voltou a ver
normalmente, certo? E ele passou a ver normalmente. Bem, os discípulos estavam nesse primeiro estágio. E o texto que nós lemos hoje à noite vai mostrar isso, que eles ainda estavam nesse primeiro estágio. Eles ainda não compreendiam perfeitamente a mensagem de que o Filho do Homem tinha de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Após isso, irmãos, após a história do cego de Betsaida, nosso Senhor anuncia claramente a eles a sua morte. No capítulo 8, versículo 31. Mostra um cristianismo sem ilusão, sem fantasia de vida confortável. Mostra um cristianismo de cruz e de perda da própria vida, apontando tanto para ele quanto para os seus seguidores. Você vai encontrar isso aí a partir do verso 34 ao verso 38 do capítulo 8. Além disso, quando nós chegamos no início do capítulo 9, Jesus dá a eles, a alguns dos discípulos, a 3 discípulos, o privilégio de vê-lo transfigurado, como ele é no céu, junto de Moisés e de Elias. Você vê isso aí do versículo 2 ao versículo 8 do capítulo 9. Vocês lembram que eu falei a vocês qual foi o propósito da transfiguração? Que foi preparar nosso Senhor para o que iria acontecer com ele no Calvário. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 31, Lucas deixa isso muito claro. Bem como era o que iria também acontecer com todos os que o seguem. Então, a transfiguração, ela anunciou a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, bem como anunciou também a morte de seus seguidores e a ressurreição de seus seguidores. E esse tema do sofrimento de nosso Senhor, ele segue assim que eles descem do monte com Jesus. Então volte comigo para Marcos e veja o verso de número 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto. O que é que eles viram? Transfiguração, Jesus transfigurado, Elias e Moisés com ele no monte, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Mais uma vez, Jesus vai se colocar, se classificar, se identificar como Filho do Homem. Já algumas vezes até aqui ele o fez. No capítulo 2, versículo 10, ele se identificou como Filho do Homem. No capítulo 8, verso 31 e verso 38, ele se identificou como Filho do Homem. Tudo isso em referência a Daniel, capítulo 7, versículo 13. Algo muito claro aqui sobre o Filho do Homem é que ele sofreria, que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Somente após a ressurreição de Jesus é que eles poderiam contar, espalhar o que viram no monte. Por quê? Por que Jesus não queria que eles falassem sobre o que viram no monte antes dele morrer e ressuscitar? Por quê? Porque Jesus tinha o cuidado de não ser visto como o Messias militar que ocupava o imaginário das pessoas da época. Naquela época, as pessoas acreditavam que o Messias viria para libertar Israel do jugo romano e assim reinar sobre todo o mundo junto com Israel, sobre todas as nações, certo? A partir de uma perspectiva desse Messias militar, desse Messias libertador, desse Messias que chegaria, guerrearia contra Roma e subjugaria Roma e reinaria junto com Israel sobre Roma e sobre todas as nações da terra. Essa era a imagem, o imaginário que eles tinham da vinda do Messias naquela época. Então Jesus, ele tem o cuidado de dizer, não conte isso nada a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite. Aí sim, após isso, vocês podem contar. Porque o Filho do Homem ainda não tinha sido glorificado. Somente depois da glorificação de nosso Senhor é que ele seria anunciado, como foi visto aqui no Monte da Transfiguração. Então, os discípulos, apesar de tudo, veja bem, apesar
da configuração, da transfiguração, apesar de terem visto Elias e Moisés junto com Jesus conversando, apesar de tudo aquilo, eles ainda tinham dúvidas. Eles ainda não conseguiam enxergar claramente tudo o que estava acontecendo, a mensagem que eles estavam recebendo. Eles não conseguiam entender ainda de um modo claro. Para nós é fácil entender. A gente lê o texto antes, lê o texto depois e a gente sabe o que está acontecendo. Mas eles não. Eles não conseguiam entender bem o que estava acontecendo. Então, eles ainda tinham dúvidas. E muitas dúvidas. A primeira delas é as dúvidas sobre a ressurreição. Dúvidas sobre a ressurreição. Veja o versículo número 10. Eles guardaram a recomendação. Veja, eles não foram rebeldes. O que Jesus disse, eles guardaram. Perguntando uns aos outros. Pedro, Tiago e João, perguntando uns aos outros. O que seria esse ressuscitar dos mortos? Observe. A ressurreição, ela não era um tema estranho naquela época. O assunto da ressurreição, ele não foi algo desenvolvido com profundidade no Antigo Testamento. Mesmo assim, os judeus daquela época, eles já tinham uma boa noção da ressurreição dos mortos. Nós podemos ver isso em alguns textos dentro do próprio Novo Testamento. Por exemplo, em Marcos capítulo 6, versículo 14, está escrito que Herodes disse o seguinte, sobre João Batista, e algumas pessoas diziam também sobre João Batista, que João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele, referindo-se a Jesus, acreditando que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado dentre os mortos, e então forças poderosas, miraculosas operavam na vida de Jesus. Aqui em Marcos capítulo 12, venha comigo rapidinho por favor, nós temos outro exemplo de que o tema da ressurreição, ele não era algo estranho naquela época. Ele não era algo de outro mundo. Eles estudavam, aliás, foram os fariseus que levantaram esse tema, certo? A estudar esse tema. Verso de número 18, diz assim: então alguns saduceus, era uma facção religiosa da época, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, o segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, veja, eles não criam na ressurreição, mas olha a tentativa de pegar Jesus aqui. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamentos, mas serão como os anjos nos céus. Veja bem, você que está aqui, que é casado, quer saber como é que você vai ser no céu com seu esposo, sua esposa? Como os anjos, certo? Lá, acabou todo o sofrimento, hein? Acabou de vez. Brincadeira, irmãos. Pois bem, verso 26. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Onde era que estava o engano deles? Em negar a ressurreição. Então esse tema da ressurreição era um tema comum naquela época. Não era estranho aos discípulos. Em João capítulo 11, versos 23 e 24, quando Jesus foi para o encontro das irmãs de Lázaro, e ali ressuscitou Lázaro, Jesus disse a uma delas: o seu irmão há de surgir, há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia.
Então eles tinham um conceito de ressurreição. Não era estranha a ideia da ressurreição. Essa doutrina ela foi muito difundida pelos fariseus e ao mesmo tempo muito questionada pelos saduceus. Para os discípulos, então, não era estranha a ideia da ressurreição. Estranho para eles era a ideia do Messias morrer. Isso é que era estranho na cabeça deles. Como que tudo que a gente viu, com toda essa glória, com toda essa pompa celestial, o Senhor ainda fala em morte? Porque na cabeça dele o estranho era: para que o Messias precisa ressuscitar se o Messias não pode morrer? Se o Messias não vai morrer? Então era isso que eles tinham na cabeça. Porque, volto a repetir, por causa da imagem, da expectativa que eles tinham de um Messias militar, de um Messias poderoso, de um Messias que não morria, certo? E que estabeleceria a glória final junto com Israel. Veja, aqui está mais uma prova da cegueira na qual eles estavam, ainda sobre a mensagem do Evangelho. Eles ainda estavam vendo tudo embaçado. Eles não estavam conseguindo ver claramente o que Jesus estava dizendo. Jesus só faltou dizer o seguinte: pessoal, eu vou morrer, vou passar 3 dias e vou ressuscitar depois do 3º dia. Jesus só faltou dizer isso aqui. Dizer, eu vou morrer, passar 3 dias no túmulo e vou ressuscitar o 3º dia. Então, como Jesus falou do Filho do Homem, eles estavam tentando entender: o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem, como assim vai morrer, vai ressuscitar? Não cabe na minha cabeça isso. Não cabe. No entanto, a mensagem do Evangelho é muito simples para nós. Qual é a mensagem do Evangelho? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no madeiro e salvar todo aquele que nele crê. Para nós essa mensagem é muito simples, mas para os discípulos isso ainda não estava muito claro. Não estava muito certo. Então a primeira dúvida que eles têm é em referência à ressurreição do Messias. Porque o Messias era alguém que eles imaginavam que jamais morreria. A segunda dúvida deles é quanto à vinda de Elias. Versículo número 11, capítulo 9. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Observe, eles estão se referindo aqui aos versículos finais do livro de Malaquias, quando em Malaquias 4, versos 5 e 6 diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, antes do dia do juízo final, Elias viria pregando arrependimento, conversão, a fim de que os filhos se convertessem aos pais, os pais se convertessem aos filhos, e houvesse de fato comunhão, restauração, reconciliação de todas as coisas. Pois bem, eles ouviram isso dos escribas, que antes do juízo, Elias viria com uma mensagem de conversão, fim de que quem se convertesse não sofresse debaixo da ira eterna de Deus que estava para vir. Talvez na cabeça deles, se Elias viesse primeiro, eu estou dizendo talvez, se Elias viesse primeiro, o Messias não precisaria sofrer. Se Elias viesse primeiro, o Filho do Homem não precisaria ressuscitar, porque ele não morreria. Talvez tenha sido isso que estivesse encampado em suas cabeças. Nosso Senhor então vai responder a essa pergunta dos discípulos com 3 postulados. Quais são esses postulados? Primeiro, que a esperança que eles tinham da vinda do Messias, da vinda de Elias, estava correta. Não estava errado. Jesus disse no início do versículo 12: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Só até aí. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que o que está escrito sobre a vinda restauradora de Elias nos profetas é verdade. É uma grande verdade. Ele vai vir, o que está profetizado vai acontecer,
E Jesus está concordando com eles aqui. Então, esse é o primeiro postulado. O segundo postulado é que não haveria restauração sem que o Filho do Homem sofresse primeiro. Versículo 12, parte B. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá e será desprezado? Preste bastante atenção aqui. Mais importante que a mensagem da vinda de Elias, que é verdade, mas mais importante que essa mensagem é o que está escrito, que o Filho do Homem haverá de sofrer e ser rejeitado. Jesus atesta com isso que está escrito. Veja como se está escrito. Então está escrito. Jesus diz que o Filho do Homem sofreria não por mera vontade da humanidade ou do diabo, mas acima de tudo, porque isso fazia parte da vontade de Deus e da identidade de Jesus, de que o Filho do Homem sofreria antes que Elias viesse para restaurar todas as coisas. Então, o que Jesus está tentando dizer a eles aqui é o seguinte: olha, vocês estão apegados a uma mensagem, mas eu tenho uma mensagem mais importante. Vocês estão apegados à restauração de Elias, mas a mensagem mais importante não é a que Elias vem restaurar todas as coisas. A mais importante é que o Filho do Homem vai sofrer, vai morrer. Então, quando Jesus diz está escrito, a que texto ele se refere? Os estudiosos consideram que ele se refere a alguns textos, e um desses é esse aqui, Isaías 53, verso 3 e verso 10. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, essa mensagem aqui, ela é mais importante do que a mensagem de que Elias viria a restaurar todas as coisas. O segundo postulado de nosso Senhor, irmãos, é que não haveria restauração antes e à parte da cruz. Em outras palavras, antes de haver restauração final de todas as coisas, da terra ser restaurada, da nova Jerusalém, de tudo mais, antes de haver a restauração final de todas as coisas, deveria haver a restauração espiritual. A restauração espiritual, a fim de que os restaurados espirituais pudessem experimentar da restauração final de todas as coisas. Imagine então esse mundo restaurado com 6 ou 7, eu não sei bem, ou 8, depois vocês me corrijam, bilhões de homens aqui nessa terra sem transformação espiritual. Onde nós iríamos parar? É como disse o Dr. Martin Lloyd Jones: o que o homem precisa não é de mais dinheiro. Se você pegar todo o dinheiro do mundo e der para os homens, e der uma grande fortuna para cada homem da face da terra, o mundo ficará melhor? Não. Continuará o mesmo mundo, com egoísmo, homicídios, invejas, lascívia e tudo que você imaginar. Por quê? Porque a questão não é restauração de todas as coisas, restauração física, restauração material das coisas. Em primeiro lugar, para o Evangelho, o importante é a restauração individual de cada um, que há de viver os tempos de restauração final. Por exemplo, abra a sua Bíblia comigo rapidinho em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso de número 18 em diante.
Nós temos muito mais textos para ler, mas isso aqui é importante que a gente coloque os olhos sobre ele. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Veja o 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Primeiro vai vir a revelação dos filhos de Deus. Segure aí. Primeiro vai vir a revelação dos filhos de Deus. Primeiro a restauração dos filhos de Deus. Primeiro a igreja, primeiro o povo de Deus, os santos de Deus, certo? Serão restaurados e retornarão a esse mundo. Depois a criação será restaurada. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja para que vai haver a restauração final. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A restauração final será apenas para receber aqueles que foram restaurados espirituais e se tornaram pela fé filhos de Deus. Esse é o propósito. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. A gente vê isso. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Há uma esperança. A esperança de quê? De que um dia viveremos glorificados numa criação glorificada. Numa criação restaurada. Então, o segundo postulado de Nosso Senhor é esse. Que mais importante que a restauração de todas as coisas em termos físicos é a restauração espiritual. Por isso que o Filho do Homem tinha que sofrer primeiro. E a gente vai já chegar nesse ponto aí. Em terceiro lugar, o terceiro postulado é que Elias já veio e eles não perceberam. Que coisa, né? Elias já veio. Eles ainda estavam esperando. Aí Jesus chega e diz: não, pera ainda, ele já veio. Veja o verso número 13. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Por um instante, irmãos, ao ouvir isso foi como uma bomba atômica na cabeça dos discípulos. Como assim? A gente ouve desde criança, há 200, 300 anos, 400 anos que a gente escuta, desde Malaquias, que Elias vem. Como assim o Senhor chega e diz que ele já veio? Explique isso melhor. Em outras palavras, tanto eles quanto os escribas estavam atrasados dos acontecimentos proféticos do reino de Deus. Porque, obviamente, meus irmãos, esta referência é a João Batista. Venha comigo rapidinho a Mateus capítulo de número 17, por favor. Mateus 17, verso de número 12 e 13. É o texto correlato a esse? Com um detalhe. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram o que quiseram com ele, tudo o que quiseram com ele. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. A Escritura interpreta a própria Escritura. Canonicidade. Isso é magnífico, maravilhoso. Apesar do próprio João Batista ter negado, dizendo que ele não era Elias. João 1:21 ele disse isso. Porém o anjo, quando veio anunciar o nascimento de João Batista, disse a seu pai que ele iria nascer no espírito e poder de Elias. Além disso, irmãos, Jesus está dizendo aqui, né? O texto está dizendo, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que ele se referia a João Batista, era João Batista. Mas pastor, não está tendo contradição aí não, porque o João disse que não era, e Jesus está dizendo que era. Então quem é que tem razão? Quem é que tem razão? Jesus! Simples assim. Mas como assim, simples assim? Jesus. Porque Jesus, em muitos aspectos da lei, das escrituras, dos fatos que estavam ocorrendo, Jesus foi reinterpretando,
trazendo a interpretação correta dos fatos que estavam acontecendo. Por exemplo, o caso do sábado. O caso do sábado. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O que é isso? A interpretação correta do sábado. O sábado não poderia se tornar como que uma cangalha sobre o dorso do homem ali, pesando, sendo algo pesado sobre a cabeça dele. Não! O sábado foi uma bênção de Deus para o homem. E eles não entendiam assim na época de Jesus. Os fariseus criticavam qualquer um que movesse um dedo no dia de sábado. Movesse um dedo, está trabalhando, já está em pecado, condena, queima. Mas Jesus chega e reinterpreta. Então o caso de João Batista aqui é da mesma forma. Elias, o João Batista nascido no poder, no espírito e poder de Elias. Portanto, é importante a gente lembrar aqui, porque a gente acabou de ler, em Mateus 17, 12 e 13, que o que fizeram com João Batista, fariam também com o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Portanto, Elias, antes de estar ligado à restauração de todas as coisas, Elias está ligado ao sofrimento do Filho do Homem. O link aqui de Nosso Senhor não é em relação a Elias e a restauração de todas as coisas. O link aqui é o sofrimento de João Batista, que representava Elias, do espírito de Elias e poder de Elias, que ligava diretamente com o sofrimento do Filho do Homem. Por isso que Jesus disse em Lucas 24, 26, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Em suma, não haveria restauração de Elias sem antes o Messias sofrer como Elias sofreu. Então, Elias aqui, representado em João Batista, ele foi o antítipo do Messias morrendo sob Herodes. Morrendo sob Herodes. Irmãos, qual é o esforço de Nosso Senhor aqui? Versículo 12 e versículo 13. O esforço de Nosso Senhor aqui, com toda essa argumentação, é manter os discípulos com os pés presos no chão do Evangelho. Ou seja, manter os discípulos presos ao âmago da sua mensagem. Qual é o âmago da mensagem de Cristo? Que o Filho do Homem vai sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Este é o âmago do Evangelho. Em Mateus 26, versos 27 e 28, está escrito: a seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Veja, esta é a mensagem mais importante. Este é o âmago do Evangelho, a essência do Evangelho, o sangue de Jesus derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Não a restauração final de todas as coisas. Primeiro, a grande mensagem é essa. Os discípulos estavam preocupados com a mensagem dos escribas, preocupados com o que os escribas estavam falando, porém estavam esquecendo do âmago da mensagem principal, o sofrimento do Messias, a restauração espiritual antes da restauração material de todas as coisas. Eles estavam esperando Elias. Veja só que coisa, irmãos. Eles estavam esperando Elias quando Deus estava ali com eles. Vocês podem conceber isso? Mas Elias não vai vir primeiro, né? Deus estava ali com eles em Cristo. Deus. Preste atenção. Poucos textos são tão esclarecedores quanto a condição do homem moderno como este. Poucos textos nas Escrituras. O homem moderno, ele está preocupado com as mensagens secundárias, com as mensagens que ouve por todos os lados, exceto preocupado com a mensagem que mais importa para a sua vida, que é a mensagem do Evangelho. George Gilder disse o seguinte, abre aspas, os homens cobiçam, mas não sabem o que. Eles caminham, mas perdem a trilha de chegada.
Eles lutam e competem, mas esquecem o prêmio. Eles espalham a semente, mas se recusam a cuidar do solo nas devidas estações. Eles buscam poder e glória, mas perdem o significado da vida. Fecha aspas. Ou seja, o homem moderno, ele dá atenção ao escriba e esquece de dar atenção a Jesus. Ele dá atenção a tudo neste mundo, a todo tipo de voz neste mundo. O que os filósofos estão dizendo, o que os psicólogos estão dizendo, o que os psiquiatras estão dizendo, o que os cientistas estão dizendo, o que os grandes educadores deste mundo estão dizendo. Eles só não querem dar atenção ao Evangelho. Ao Evangelho eles rejeitam, ao Evangelho eles abrem mão. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Elias não vem primeiro, mas espera ainda, Elias não vem primeiro? Aí Jesus disse, vocês estão preocupados com uma mensagem, sendo que a principal mensagem é essa, que o Filho do Homem vai sofrer, vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. E que nenhuma restauração final é possível antes de que isso aconteça com o Filho do Homem. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então por que este mundo está vivendo uma vida sem significado, sem sentido? Por que aumenta o número de casos de depressão, de suicídio e de ansiedade e de tantas outras doenças da alma e tantos casos de homicídio e uma criminalidade cada vez maior? Enfim, por que tudo isso? Óbvio, porque os homens estão dando ouvidos a todos neste mundo, menos a mensagem que de fato importa, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra. Então essas pessoas, elas vivem a pesquisar e vivem a inquirir, e elas querem saber sobre o futuro desse mundo e como será a semana que vem, mas tudo pelo mero ângulo terreno, pelo mero ângulo do próprio homem, não pelo ângulo de Deus, mas pelo ângulo do homem, não pelo ângulo da águia que vê de cima para baixo, mas pelo ângulo da galinha que vê de baixo para cima. Então os homens vivem a se perguntar, qual será o futuro da Amazônia? A economia mundial, como é que vai ser? O avanço do socialismo e do comunismo, como que vai ficar? O aquecimento global, a fome na África, as guerras entre as nações. Então eles promovem campanhas, fóruns, simpósios, seminários e congressos para discutir essas pautas. Gastam milhões e milhões e milhões de dólares com isso, e o mundo continua indo de mal a pior. Os olhos de tais homens estão fixos neste mundo, acreditando na evolução da bondade humana, tentando saciar o anseio de ver este mundo melhorado e perfeito pelas mãos do homem. Isso é um engano profundo e terrível. Isso é um ledo engano. O grande problema do homem moderno é que ele não quer ouvir a Deus. Ele quer ouvir o escriba, não quer ouvir ao Criador, não quer ouvir quem tem a verdadeira resposta para todo este caos em que vivemos. Então, pastor, o que os homens devem fazer? Ouvir o presidente? Ouvir o rei da Inglaterra? Ouvir o primeiro-ministro? Ouvir o governador ou o prefeito? Então o que os homens têm a fazer? Ouvir o que eles têm a dizer? Não! Antes de tudo, os homens devem se voltar para o Evangelho, para a palavra, para o Evangelho. Devem querer entender por meio das Escrituras porque o mundo está como está, porque chegamos aonde chegamos. E então, a partir daí, ouvir o que Deus tem a dizer como a única solução, a única resposta de esperança para este mundo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem que precisamos dar crédito urgentemente é essa: de que não adianta nos preocuparmos com a melhora deste mundo, com a limpeza dos rios, com a limpeza dos mares, com a extinção dos micos-leões dourados, sem que antes haja devida restauração espiritual da alma do homem, da sua alma, do seu coração, por meio da fé na bendita pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Escute isso: o mundo não avançará
1 centímetro em direção à melhora, em direção à perfeição, enquanto os homens estiverem vivendo prazerosamente em seus pecados, amando mais as trevas do que a luz, não avançará e nem avança. Não adianta. Pode cantar Imagine, pode cantar We Are The World, pode cantar o que for, não avança para melhor, porque o problema não está necessariamente nas coisas em si, o problema está no coração do homem. A razão do mal neste mundo está no coração do homem. Mais uma vez eu cito o Dr. Martin Lloyd Jones, que brilhantemente disse: a mensagem do cristianismo não é sobre melhorar o mundo, e sim sobre transformar as pessoas apesar do mundo, preparando-as para a glória ainda por vir. Essa é a mensagem do cristianismo. É a mensagem do evangelho. Eu gosto de animais. Eu tenho um cachorro em casa e gosto demais dele. Gosto tanto que botei o nome de Lampião, porque ele é valente. Mas percebam, eu conheci uma mulher que ela vive 24 horas do dia dela preocupado com cuidado com os animais de rua. Então ela pega os animais de rua e leva para dentro de casa. Eu acho isso maravilhoso, muito especial, muito magnífico, muito bom. Então ela pega os animais de rua, aqueles animais que estão sofrendo, gatinho, cachorro e tal, e ela leva para dentro de casa, e ela já tem até montou uma estrutura de criar. Então ela cuida e depois doa. Então ela fez uma campanha ali pro lado da praia do Busto e passou um dia lá com animais para serem doados. E ninguém quis, e ninguém pegou nem um cachorrinho para receber como doação. E ela então estava reclamando sobre como o ser humano é mau. Como o ser humano é cheio de maldade. Passar por um animalzinho sendo doado e não levar para casa. Veja, em algo mínimo, ela percebeu a maldade do coração do homem. Em algo pequeno, mínimo. Não que as pessoas que passaram ali não levaram porque era mal. Talvez por outras circunstâncias já tinham animal, né? Já tivessem animal em casa. Enfim, eu sei que ela ficou super decepcionada e colocou no seu Instagram exatamente isso, né? Como o homem é mau, como a maldade do coração do homem se expressa dessa forma. Porque se adotássemos todos os cãezinhos de rua do mundo, todos os gatos do mundo, tudo que você imaginar, se cuidasse, a natureza fosse toda perfeitinha, não houvesse queimadas na Amazônia como dizem que há, não houvessem rios poluídos como dizem que há, não houvessem praias sujas como dizem que há, se tudo fosse muito perfeitinho, muito lindinho, organizadinho, arrumadinho, mas o coração do homem permanecesse do mesmo jeito que está, eu pergunto, até quando isso permaneceria arrumadinho, limpinho, os animais seriam adotados e tudo seria muito bom nessa terra? Até quando? Até ontem. Porque por natureza, a nossa tendência é sempre fazer o mal. Vocês lembram de quando os anjos vieram visitar Ló lá em Sodoma? Eles queriam, os homens daquela cidade queriam abusar dos anjos. Veja só, que absurdo. Queriam abusar dos anjos. É a nossa natureza, irmãos. O mundo não avançará 1 centímetro em direção à melhora enquanto os homens estiverem vivendo prazerosamente em seus pecados e amando mais as trevas do que a luz. Há um texto nas Escrituras magnífico que a gente precisa ler hoje à noite e que reflete bem o que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo número 21, por favor. Números 21. Nós vamos ler versos de número 4 a 9. Números é o 4º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Número 21, capítulo 21.
Verso 4. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés: porque vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Em outro texto diz: desse pão vil. É assim que eles tratam o maná de Deus. Chamam o maná de Deus de comida ruim. Veja que povo ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Poucos textos, irmãos, refletem tão bem a condição da humanidade desde a sua criação como este. Porque o homem, assim como as serpentes, opera o mal deste mundo, ofendendo a Deus e ofendendo a seu semelhante. Apesar de que as serpentes aqui elas foram usadas como instrumentos de juízo, o mal verdadeiro aqui era o próprio homem. Então, a fim de dar uma resposta à humanidade, dizer que, olha, a coisa não está de toda perdida, Deus disse a Moisés: faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente viverá, será curado. O que é que nós encontramos então no Novo Testamento? Nós encontramos isso aqui, ó. Venha comigo para João capítulo 3, por favor. João 3, verso de número 14 a 16. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vida eterna aqui, você coloque que é um grande pacote de transformação, santificação, mudança de vida, mudança de caráter e por aí se vai. Então veja, em 2 Coríntios 5, 21, Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, está escrito: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui está a resposta de Deus, preste atenção. A resposta de Deus à miséria humana foi que Ele pegou o seu filho, enviou a este mundo e o fez semelhante a nós. O pendurou no madeiro, assumindo os nossos pecados, a fim de que, olhando para Ele, pudéssemos ser salvos. De que, olhando para Ele, Deus providenciou tudo. Deus deu uma resposta à miséria humana, assim como deu uma resposta aos israelitas: faça a serpente, coloque numa haste, quem olhar para ela ficar curado. Deus deu uma resposta à espécie humana, à raça humana: enviei meu filho, coloquei ele no madeiro, olhe para ele e você será salvo. Olhe para ele. Irmãos, diante dessa verdade, a igreja tem duas grandes responsabilidades. A primeira é a de não sucumbir à tentação de olhar para um futuro melhor à parte de Cristo. Eu vou repetir isso aqui. A primeira responsabilidade da igreja é a de não se desviar da verdade de que só há um futuro melhor junto da pessoa de Cristo. Fora da pessoa de Cristo não há um futuro melhor para este mundo. Se não olharmos para a cruz, se não olharmos para Cristo, se não dermos importância à mensagem que verdadeiramente importa, se ficarmos olhando para o escriba e se não ficarmos olhando para a cruz, nós sucumbiremos. A igreja tem que ter o cuidado
de não sucumbir a essa mensagem. Em 2 Timóteo 4, versículo 10, Paulo diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ou seja, um homem que andava com Paulo se desviou. Se aquele homem que andava com Paulo abandonou Cristo, e nós? Devemos ou não devemos dobrar o nosso cuidado? Devemos. Porque Demas representa exatamente essa perspectiva de um futuro melhor à parte de Cristo. Um futuro melhor fora da presença de Cristo. Um futuro melhor dando ouvido aos escribas, como crianças em busca de bolhas de sabão. Então nós temos a responsabilidade como igreja de preservar e perseverar no Evangelho de Cristo, sustentando o fato de que não há esperança de restaurar todas as coisas neste mundo fora de Cristo e fora da sua cruz. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo número 1. Efésios capítulo número 1, verso de número 20 a 22. 3 versículos apenas. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele aqui é Deus, Pai. E fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha aqui, Paulo se refere à soberania de Cristo, tanto no presente século, quanto no vindouro, ou seja, tanto o presente quanto o futuro já pertencem a Cristo, já estão nas mãos de Cristo. Verso de número 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e para seu cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas que você possa imaginar já estão debaixo do controle de Cristo. Todas. Veja comigo Colossenses capítulo número 1, por favor, mais um texto a este respeito, verso de número 18, verso 15 a 20. Quem é Jesus? Aí Paulo vai responder: Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Veja, em Cristo, não a parte de Cristo, nada existe a parte de Cristo. Amigo, você está respirando, mas você não tem como respirar a parte do controle de Cristo. Todas as coisas foram criadas nele. Segue o texto. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, não tem como haver restauração de nada sem antes da cruz. A cruz precisou vir primeiro, glória a Deus. Aí veja como ele continua: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo que você possa imaginar, tudo no céu, na terra, aonde quer que seja, já está debaixo do controle de nosso Senhor, e a gente não pode se afastar dessa verdade. Pelo contrário, devemos celebrar o fato de que nosso Senhor, irmãos, nosso Senhor já tem o controle sobre tudo e absolutamente tudo. Aliás, sempre teve, sempre. E a igreja jamais deve se desviar dessa verdade. O mundo acredita nisso? Não. O mundo vai acreditar em John Lennon cantando Imagine. Imagine all the people. Pode imaginar o que você quiser, meu amigo. Fora de Cristo não existe um mundo melhor.
Fora de Cristo não existe restauração de todas as coisas. Fora de Cristo só há caos, miséria, destruição, desgraça, morte, tudo que não presta. Fora de Cristo. Porque Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, verso 28. Então, em primeiro lugar, o primeiro cuidado que a igreja deve ter com essa grande mensagem, a mensagem que importa, a mensagem da cruz, a mensagem de que Deus enviou seu Filho, é a de jamais se desviar dela, acreditando que existirá um futuro à parte de Cristo. Não existirá futuro melhor nenhum à parte de Cristo. Para ninguém. Nem para o maior rei dessa terra, para o homem mais rico dessa terra. Não haverá. E em segundo lugar, meu segundo e último ponto, é que a igreja tem a responsabilidade de propagar a mensagem de que Cristo é a única esperança para este mundo. A responsabilidade de propagar. Nós já ouvimos, irmãos, que o maior problema do homem é ter se apartado de Deus. É que o homem se apartou de Deus. E isso foi o que fez o mundo ser o caos que é hoje. Habitado por vidas sem significados e sem uma esperança firme. Porém, a única instituição respaldada sobre a face da terra para propagar Cristo como a única esperança chama-se igreja. A igreja de Jesus. A igreja de Cristo. Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que nasceram de novo. Não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse povo é que tem a liberdade, a carta branca para pregar e anunciar. Aliás, o dever de anunciar a esperança para este mundo na pessoa de Cristo. Eu preguei em uma igreja lá no Ceará, onde meu sogro é pastor, cheia de bandeiras de todos os países. Tinha bandeira de todos os países. Eles indicavam com aquilo o dever missionário que temos de pregar o evangelho, de anunciar em todas as nações, de que não existe um futuro melhor para este mundo e para ninguém a parte de Cristo. Nós temos esse dever. Então, pastor, qual a mensagem que a gente deve anunciar aos homens? Eu vou citar alguns versículos aqui, e se você tiver com caneta na mão, anote esses versículos, porque eles vão servir para você evangelizar qualquer pessoa. Você não precisa nem dizer nada. Se você estiver só citando ou lendo esses versículos, eles já vão entender onde você quer chegar. Então, qual é a mensagem que a gente deve anunciar? De Cristo como a esperança. João 8:24. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. 1 João 1:8. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Atos 17:31. Porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E Atos capítulo 17, 1 Timóteo 1, versos 5 e 6. Porque há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem que devemos anunciar às pessoas, dizendo a elas que não há esperança para dias melhores, apartados de Cristo, não há. Sabe aquele seu vizinho que é super gente boa, gente bacana, gente muito legal,
gente muito fina. Pois é, se ele não é cristão, você precisa avisá-lo. Amigo, não há esperança de dias melhores apartados de Cristo Jesus. Nós temos esse dever. Esta é a mensagem, a grande mensagem, de que o Filho de Deus veio a este mundo e morreu numa cruz para salvar, de fato e de verdade, todo aquele que nele crê, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi para o céu e um dia voltará para julgar esse mundo. Essa é a mensagem. De que não haverá restauração, não haverá dias melhores, sem que primeiro o homem passe pelo crivo do sangue de Cristo. A mensagem que a gente deve proclamar ao mundo é essa: fora de Cristo só há o vazio e o desespero. Não há esperança. Me diga onde é que há esperança fora de Cristo. Não há. Não há. O único que até hoje se identificou dessa forma foi ele. O único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único que se identificou assim. Nosso dever missionário é proclamar que Cristo é a única esperança para este mundo. A grande pergunta que temos que fazer é: temos feito isso? Temos nos preocupado com os perdidos? Temos deixado as pessoas continuarem com a mensagem dos escribas na cabeça, enquanto nós deveríamos estar falando para elas a mensagem de Cristo? Temos nos ocupado em anunciar o Senhor como a única esperança para este mundo? Temos nos ocupado dessa responsabilidade de alertar os homens de que este mundo passa, mas só aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre? Temos nos preocupado com isso? Temos nos ocupado com isso? Temos dado aos homens ao nosso redor a mensagem que mais importa? Qual é a mensagem que mais importa? Cristo é a mensagem que mais importa. E nós temos dado isso aos homens? Ou temos vivido uma vida inteira apenas ao redor do nosso umbigo, olhando apenas para nós mesmos, sem nos preocupar com o restante desse mundo, com o restante das pessoas que habitam à nossa volta? Aqui está uma grande responsabilidade da igreja: anunciar que a única esperança para este mundo chama-se Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. No Salmo 96, versículo 3, o salmista escreveu: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus começa dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazendo os discípulos, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Pergunto: temos feito isso? Temos pensado em gastar e desgastar nossas vidas, nossas energias, nossos recursos nesta santa ocupação de anunciar entre as nações a glória do Senhor nosso Deus? Irmãos, nós não temos que estar preocupados em mês de junho estar fazendo São João com Cristo, festa de colheita, festa disso, comer pamonha, comer milho. Não, nós temos que estar preocupados com essa santa ocupação, anunciar às pessoas de que o mundo sem Cristo é um mundo sem esperança. Essa deve ser a ocupação santa da igreja. Ah, meus irmãos, como eu queria que cada irmão dessa igreja chegasse a mim pedindo: pastor, eu quero um pequeno grupo lá em casa. Eu quero um pequeno grupo lá em casa. Eu quero centralizar na sala da minha casa a mensagem que mais importa, que é a mensagem de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar pecadores feito eu. Como eu queria que todos chegassem e dissessem: não só apenas um pequeno grupo na irmã Maria José, mas um pequeno grupo espalhado por toda a Mangabeira, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, arrancando as pessoas da cegueira espiritual e anunciando que há sim uma esperança, e essa esperança se chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque a igreja é a única detentora da mensagem que mais importa. Ela propaga o melhor de Deus aos homens. Ela propaga o melhor de Deus aos homens, que é Cristo. Portanto, cabe a nós assumirmos esta responsabilidade e avançarmos com esta obra. E avançarmos.
Permita-me concluir dizendo o seguinte: ocupe-se, dê atenção à mensagem que mais importa. A mensagem que mais importa: que Cristo veio a este mundo e por meio do seu precioso sangue preparou mansões celestiais, mansões eternas, para que todo que nele crê não pereça, não seja condenado no juízo, mas viva gloriosamente com os santos de Deus na herança eterna. Eu quero convidar para encerrar que todos nós abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 96. Salmo de número 96. E essa é a nossa responsabilidade, irmãos. A primeira grande responsabilidade: não se desviar dessa mensagem. E a segunda: manter-se firme, sustentá-la e proclamá-la. Então o salmista nos chama, vamos ficar de pé para ler esse texto, vamos ler todo esse texto numa só voz, para fazermos um coro diante desse salmo. Eu vou contar até 3 e todos nós leremos este salmo juntos. Salmo de número 96, que diz assim: 1, 2, 3. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temido do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dê ao Senhor, ó famílias dos povos, dê ao Senhor glória e força, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem em seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Glória a Deus, cantai ao Senhor, anunciai entre os povos as suas maravilhas. Esta é a mensagem que devemos levar avante e devemos proclamar o porquê nós somos felizes. Por que você é feliz? Porque o cristão, ele é alguém genuinamente feliz. E nós cantamos aqui. Porque nós não somos felizes porque temos as melhores casas, ou os melhores carros, ou as melhores roupas, ou os melhores bens desta terra. Nós somos felizes e devemos anunciar isso para as pessoas. A razão da nossa esperança: nós somos felizes porque nós temos uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça.